Nós, seres humanos, damos um jeito de criar rede social para tudo. Então, por que não criar redes sociais também para livros? Oi, meu nome é Bia e hoje a gente vai falar sobre Goodreads, Scooby e a quantificação da leitura e como navegar esse mundo de redes sociais de livros. Nos últimos tempos, muitas pessoas vêm falando sobre a problematização do Goodreads lá na gringa, mas eu não tenho visto muitas discussões sobre o assunto aqui no Brasil, então decidi discutir isso com vocês e ver o que vocês acham também. Bom, antes da gente começar, eu vou dar meu histórico pessoal, as minhas qualificações pessoais de experiências nessas plataformas, até para vocês entenderem de onde eu tô vindo e como e por que eu estou falando sobre isso. Como eu já falei outras vezes, eu comecei a ler quando eu era criança, mas eu desenvolvi mais assim o hábito de ler mesmo quando eu era adolescente, e foi aí que eu descobri o Goodreads. O Goodreads acho que era uma das únicas plataformas que existia, ou pelo menos era a maior na época, e eu decidi criar, as minhas amigas também tinham, minhas amigas da escola, então a gente se seguia, eu tinha tipo 3 seguidores, elas me seguiam também. E a gente usava para se atualizar das leituras, para registrar nossas leituras, e é isso. Eu usei muito o Goodreads, eu usava assim, muito mesmo, eu fazia as metas, eu pesquisava as listas, eu registrava mesmo tudo, fazia resenhas também, colocava no Goodreads sempre. E eu gostava bastante de usar, apesar do site e do aplicativo serem bem ruins, mas isso a gente vai falar em outro momento. Eu gostava de usar a plataforma, achava que funcionava bem, era o jeito que eu me comunicava também com as minhas amigas, que eu via o que elas estavam lendo, então eu achava bem interessante. Só que aí um dia eu vi um vídeo falando sobre como era problemático a Amazon ser a dona do Goodreads e como o Goodreads não era uma boa plataforma, e eu fui bem facilmente influenciada, falei, não vou apoiar mais o Goodreads, como se isso fosse fazer alguma diferença, mas enfim. Eu falei que eu não ia mais usar o Goodreads e decidi baixar o Storygraph. O Storygraph é um outro aplicativo dos Estados Unidos, também é um aplicativo de leituras, e o que eu gostava mais no Storygraph é que dava para você transportar a sua biblioteca do Goodreads para o Storygraph, então tipo, eu não precisava ficar atualizando um por um dos livros. E também o que eu gostava é que ele fazia estatísticas. Então ele colocava assim: "Ah, você geralmente lê mais livros com mais de 300 páginas, você gosta mais desses gêneros, você leu esses autores". Então ele fazia meio que uma coleta de dados das suas leituras e quantificava isso em dados, até para você ter uma ideia do que você gostava de ler, do que você não gostava, o que estava faltando para você diversificar suas leituras. E também uma função bem interessante é que ele colocava emoções, então, se foi uma leitura triste ou romântica, ou enfim, ele colocava essas discriminações das leituras, do mood da leitura, do humor, assim, né, vamos dizer, para você saber, né, o que você ia ler, mesmo sem saber a sinopse, então eu achava isso bem interessante. Eu usei o Storygraph por alguns anos, eu acho que foram uns 5 anos, talvez. Foi bastante tempo, acho que foi aí o período do meu ensino médio até minha faculdade, um pouco. E foi quando eu comecei a me incomodar, porque vários títulos que eu lia em português não tinham no Storygraph. Pra mim, essa era a pior coisa do Storygraph, porque não tinha muitas resenhas, já que não era muita gente que usava, e também não tinha muitos livros nacionais, porque, obviamente, era uma plataforma dos Estados Unidos e não uma plataforma brasileira. E foi nesse momento que eu decidi criar meu Scooby. O Scooby não tem essa funcionalidade, se eu não me engano, não tem como você transportar sua biblioteca de outro aplicativo, então eu tive que colocar manualmente. Eu não coloquei todos, até hoje meu Scooby é bem desatualizado, mas assim, não pelo número, nem pelo que vai ficar lá na estante, mas assim, só pra eu saber mesmo, eu não tenho, hoje em dia eu tenho as duas plataformas, eu ainda tenho o Storygraph, que eu não uso só pra ver minhas leituras antigas, e também tenho o Scooby, que eu sou terrível, inclusive, de atualizar. Acho que já faz uns 5 meses que eu não atualizo. Sempre perguntam, qual é o seu Scooby? Eu falo, é o mesmo user daqui, só que eu nunca atualizo. Então, se vocês quiserem me seguir, é Bia Amaral T, tudo junto. Mas eu sou bem ruim de atualizar, então assim, não esperem isso de mim. O Scooby é bom porque, primeiro, ele é em português, segundo, ele é um aplicativo brasileiro, terceiro, ele tem muitos livros nacionais e tem bastante resenha.
Mas, pra mim, na minha experiência pessoal, e eu sei que isso é uma opinião meio compartilhada, a plataforma é bem ruim, assim, tanto em questão de design, sempre dá bug, sempre você tem que colocar sua senha de novo. Então, assim, realmente fica bem complicado de usar. Não é um aplicativo que eu tenho vontade de entrar, sabe? É um aplicativo que eu fico, nossa, eu vou ter que entrar, eu vou ter que colocar minha senha de novo, vou ter que fazer o login de novo. E não é um site rápido, não é muito intuitivo. E, enfim, eu não sou muito boa de atualizar meu Scooby. Eu sei também que tem outras plataformas que vêm surgindo. Tem uma gringa que eu até esqueci o nome, não lembro qual que é, mas é um pouco mais um design um pouco melhor, um pouco mais geração Z assim. E também tem o Maratona App aqui no Brasil, que eu não tenho pessoalmente, mas eu sei que muita gente gosta. Então essa foi meio que minha trajetória. Goodreads, aí eu saí, aí eu fui pro Storygraph, aí eu saí também, fui pro Scooby, e hoje em dia eu praticamente não uso nenhum dos dois, nenhum dos três. Mas enfim, vamos começar falando sobre os prós dessas plataformas, dessas redes sociais de livros e por que que tanta gente gosta de usar. O Scooby mesmo, que é só um aplicativo brasileiro, até onde eu saiba, tem mais de 10 milhões de usuários cadastrados. Então é muita gente e muita gente que registra os seus livros. Então tem que ter alguma vantagem, né, gente? Bom, a primeira vantagem que eu consegui pensar, e esses pontos vêm de mim, então assim, fiquem à vontade também para falar o que vocês concordam ou não, mas o primeiro ponto para mim são os desafios. Então, o Goodreads tem aquela meta de leitura, então quantos livros você quer ler naquele ano, e também ele coloca assim: "Ah, você está atrasado, você está no caminho, você está adiantado na sua meta". Enfim, ele vai fazendo meio que uma conta de quantos livros faltam para você ler até o final do ano, e isso, querendo ou não, é um motivador. O Scooby não tem exatamente essa modalidade de meta, que eu saiba, assim, meta específica de quantos livros você quer ler. Eu sei que ele tem aqueles desafios, então tem o desafio de você ler todos os dias, e aí ele registra isso, e também tem o desafio de qual tipo de leitor você é. Então, tipo, se você leu 3 livros no ano, você é o leitor iniciante, ou sei lá, 10 livros. Então, ele vai quantificando, né, os livros que você leu, e isso, querendo ou não, é uma meta. E eu acho que isso é muito legal para quem quer se motivar, para quem quer tá mais disposto a ler, para quem quer criar o hábito da leitura. É claro que quando você tem uma meta, uma coisa mais concreta, um número plausível, é bem mais motivador para todos nós, assim. Eu acho que dá uma sensação de que você tem um lugar para chegar e você vai querer cumprir essa meta. No final do ano você não vai ganhar nada, além da satisfação de que você conseguiu cumprir. Se você não cumpriu, talvez você se sinta meio mal, mas assim, principalmente se você consegue cumprir, acho que isso dá uma sensação de que você conquistou algo. A segunda grande vantagem que eu vejo dessas duas plataformas é descobrir novos títulos. Você descobrir novas leituras, lançamentos, livros de um autor que você gosta, mas que você não sabia que ele tinha outros títulos. É muito bom, especialmente para autores independentes. Isso é uma coisa que o Scooby faz bem, eu acho. Você dar resenhas positivas para um livro de um autor independente. O autor independente cria aquela visibilidade dentro da plataforma, e isso, obviamente, traz vendas, traz essa conversão em compras de livros, que evidentemente é muito boa. Então, é como se fosse uma vitrine também para aqueles autores que não têm muito como divulgar o próprio livro. O Scooby é uma ótima ferramenta, assim, para você divulgar o seu livro e para você ter resenhas de pessoas reais que vão falar do seu livro. Eu, pessoalmente, não sou o tipo de pessoa que dá resenha na Amazon. Eu acho que eu nunca dei resenha de livro na Amazon, mas é porque eu não procuro essas resenhas também. Eu geralmente vou em outros lugares para procurar resenhas de livros que não são a Amazon, mas eu entendo também o peso, né, que tem uma nota 5 estrelas, uma nota 1 estrela, qual que é a média do seu livro. Então, eu sei que isso é muito importante para leitores novos, né, leitores independentes ou leitores que querem crescer, mas também não têm esses meios financeiros, ou por qualquer outro motivo, né. Então, para descobrir novos títulos, eu acho que isso é uma coisa muito positiva mesmo. Era uma das coisas que eu mais gostava no Storygraph, que você dava o que você queria ler e ele te recomendava. Eu sei que tem outros sites que fazem isso também, o que você tá afim ou títulos que você já gostou no passado, e ele te indica coisas baseados nos dados que você dá para ele. Então isso é bem interessante e eu acho que isso nos faz descobrir novos títulos, novas possibilidades, novos livros, enfim.
A terceira coisa, obviamente, é ver as resenhas. As resenhas, como eu disse, elas têm bastante impacto na visão que o público tem de um livro. Então, se ele tem boas resenhas no Scooby, ele vai ser um livro bem avaliado, ele vai ser um livro comentado. É meio inevitável quando você é um utilizador ávido dessas plataformas que você cheque, né? Você vai logar o seu livro, aí você vai lá ver as resenhas. Ou mesmo antes, quando você está procurando um livro para ler, é meio inevitável que você vai ler a resenha do livro para ver se ele é bom, assim como você faria com um filme, para ver no Rotten Tomatoes, ou você vai no Google Maps para pesquisar um restaurante, ou vai no Instagram, sei lá. Então, essa coisa da percepção do público sobre um conteúdo, sobre um produto, isso é muito importante para nós, até porque a gente não quer gastar dinheiro até com uma coisa que muito provavelmente vai ser ruim, sabe? Então, eu acho que ele dá mais essa segurança de, ah, poxa, aquela pessoa que eu confio no gosto deu essa indicação, ou muitas pessoas falaram muito bem desse livro, daí você vai, querendo ou não, ter essa coisa de querer ler também. Até uma coisa que eu pessoalmente fazia quando eu era mais nova, acho que quando eu estava na minha adolescência e não tinha muito direcionamento do que eu ia ler, do que eu gostava de ler, eu só lia livros que tinham mais de 4 estrelas no Goodreads. Então, se eu pesquisava um livro e ele tinha menos de 4 estrelas no Goodreads, eu já falava, ah, não, ele não é bom. Porque na minha cabeça eu não ia gastar meu tempo lendo um livro que não era bom, e pra mim menos de 4 estrelas era ruim, aparentemente. E assim, eu via muito pessoas que eu meio que confiava nas resenhas. Se aquela pessoa falava bem do livro, pronto, então tava na minha lista. Se falava mal, pronto, já tirava, não ia ler. Agora, uma outra coisa que é um foco principal dessas redes sociais, mas eu não sei até que ponto funciona, que é se conectar com pessoas. Assim como qualquer rede social tem esse intuito, né, de conectar pessoas, de utilizar dessas ferramentas tecnológicas para criar essa experiência de leitura que não precisa ser solitária. E eu até ouvi a cofundadora do Scooby, que é a Viviane Lordello, ela falou assim que o lema do Scooby, entre aspas, era livros, pessoas, histórias e amigos, todos conectados no Scooby. Tipo, esse é o slogan deles, ou pelo menos a ideia que eles têm para o que seria o Scooby. Então, conectar pessoas é um objetivo máximo dessa plataforma. Mas eu não sei até que ponto isso funciona. Especialmente depois com a vinda, né, do Bookstagram, com a vinda do BookTok, do BookTube. Eu não sei quanto que o Goodreads e quanto que o Scooby e essas outras plataformas realmente servem como uma forma de conexão. Eu acho que é muito mais uma coisa de catalogação pessoal do que exatamente uma troca de informações, porque eu não sei, eu não sei, essa não é a minha experiência, pelo menos. É muito difícil eu ir numa resenha de alguém, curtir, comentar e perguntar o que a pessoa achou, assim, não faz parte da minha experiência nessas redes sociais, não sei se pra vocês, mas assim, também não, eu não entendo muito bem como isso funcionaria. Eu acho que hoje em dia é muito mais pelas redes sociais essa conexão de livros e de falar sobre livros do que exatamente dentro do aplicativo do Scooby e do Goodreads em si. Mas, de qualquer forma, eu acho que existe sim essa questão da conexão, de você fazer amigos, você seguir pessoas, você ver o que a pessoa tá lendo meio que em tempo real, sabe? Você não precisa esperar uma resenha, você não precisa esperar se encontrar com alguém para saber que livro que ela tá lendo. Ela vai logar lá e você vai acompanhar enquanto ela está lendo, o que ela tá lendo, o que ela tá achando, depois, quando ela acabar, quantas estrelas ela deu, se ela fez resenha ou não. Então, eu acho que tem sim esse elemento da conexão, que é muito interessante, porque eu acho que traz mesmo essa coisa da leitura ser uma experiência coletiva, poder ser uma experiência coletiva. E a última vantagem, o último pró que eu consegui pensar assim mais imediatamente, que é mais evidente, seria de lembrar essas leituras. Como eu disse antes, eu acho que hoje em dia essas plataformas têm muito mais uma função de catalogação pessoal, de fazer tipo um journal, um diário assim do que você está lendo, do que exatamente de você ficar comentando a leitura dos outros. Para mim funciona como se fosse um letterbox, então você tem os seus seguidores e tal, mas não é exatamente sobre isso, né? É mais para você catalogar e você ver as resenhas dos outros, mas você ser mais uma coisa pessoal, assim, de você lembrar que livros você leu, quando que você leu, em que momento da vida, quantas estrelas você deu naquele momento, quem sabe você vai reler esse livro e vai ter uma outra experiência. Então, eu acho que isso é interessante, assim, desse ponto de vista de lembrar o que você leu, até
quando a gente estava na Bienal, eu estava gravando vídeo com o pessoal, aí, recomenda um livro que não sei o quê. E aí eu falava, calma aí, gente, deixa eu pegar meu Scoob, vou abrir e vou ver as leituras que eu fiz esse ano, que eu fiz nos últimos anos, e aí eu posso dar uma resposta. Então, essa coisa da memória também, né, de você deixar registrado em um lugar, ainda que virtual, que você leu aqueles livros e que, enfim, que você teve esse contato com essa leitura. Bom, agora vamos falar sobre os contras ou sobre as coisas que, enfim, problemáticas, coisas que poderiam melhorar. E primeiro eu queria falar um pouco sobre a diferença entre essas plataformas. Então, o que elas têm em comum é que são todas com um design muito tenebroso. Na minha opinião pessoal e na minha humilde opinião, é um design bem ruim. É uma experiência de usuário que não é muito boa. Os dois, né? Os dois aplicativos têm bastante problema, tem bastante trava, falha, muito bug, fica falhando, fica saindo da sua conta. Tem muitas questões assim de interface de usuário mesmo que eu acho muito ruim. Isso é uma coisa que me desmotiva de usar o Scoob, o Goodreads, enfim. Mas enfim, todas elas em comum têm meio que isso, não tem muito cuidado com a questão do usuário, parece que ficou meio parado no tempo, assim. A própria Amazon é a dona do Goodreads, isso eu vou falar depois, mas a Amazon tem zero empenho em manter a plataforma atualizada, em colocar novas funcionalidades. Esse aplicativo não deve ter nenhuma atualização nunca, porque assim, ele é o mesmo desde que eu me entendo por gente, desde que eu comecei a usar ele, sei lá, em 2014, assim. O Scoob não é muito diferente, para ser bem sincera. Eu acho que também é um aplicativo que não tem muito a oferecer nesse sentido, porque realmente é bem travado. E não sei, minhas experiências com o Scoob não são das melhores, mas eu acho que com a compra do Esquilo, da plataforma do Scoob, eu acho que as coisas podem ficar melhores. Isso é uma coisa que eu também vou falar mais pro final do vídeo, mas a gente vai entrar um pouco nessa questão da aquisição do Scoob pelo Esquilo. Mas enfim, espero que melhore, mas assim, de resto, eu acho que todas as plataformas, mesmo o Storygraph, que também é um pouco mais clean, um pouco mais assim, preto e branco, e as coisas são um pouco mais organizadas, ainda assim eu acho que não é muito boa a experiência do usuário. O Maratona, não sei dizer, eu acho que eu já abri uma vez, mas assim, eu não utilizo, então não sei dizer quão diferente ele é. Um segundo contra que eu acho bem pertinente, que para mim é uma questão que me pega um pouco, bastante, que é a questão da competição. Eu acho que mais o Goodreads, né, do que o Scoob, mas no Goodreads você tinha essa coisa da meta de leitura anual e você conseguia ver dos seus amigos também. E aí eu acho que cria uma sensação de competitividade, uma sensação de que você tá atrasado, de que você tem que ler mais, de que fulano leu mais. E eu sei que isso, né, persegue, é um sentimento que continua assim também nas bookheads, com essas polêmicas de quantos livros a pessoa leu no mês, que não é possível que a pessoa leu tudo isso e não sei o quê, que isso cria um ambiente de competitividade. Eu não concordo com esse discurso, enfim, pode ficar para uma outra vez. Mas eu acho que nessas plataformas do Goodreads e do Scoob, eu acho que cria sim, querendo ou não. E isso eu acho que está na pessoa que vê, né? Não exatamente, não é um problema da plataforma. Mas eu acho que cria, sim, uma sensação de competitividade, uma sensação de que você não está lendo tanto quanto você deveria. E aí eu acho que a gente se prende muito na questão de quantos livros você leu, nessa quantificação, que é o próximo ponto que eu queria trazer. É muito mais fácil você se prender a números quando a gente está falando de livros e utilizar esses números para criar um senso aí de quem você é, de que você é uma pessoa intelectual. Enfim, eu já falei várias vezes sobre o status social do livro, da leitura. Mas eu acho que quando a gente coloca assim, eu li 100 livros esse ano, e até as pessoas já me perguntaram, eu não sou muito de ligar para isso exatamente, e eu sei que eu leio muito mais livros do que uma pessoa comum, porque esse é um hobby meu, essa é uma grande parte da minha vida, então é óbvio que eu vou ler mais, que eu vou dedicar mais tempo da minha vida para fazer isso, até para gravar conteúdo, enfim, tudo mais. Mas pessoas que não são do meio, pessoas da minha vida normal, me perguntando: mas quantos livros você leu esse ano? Mas quantos livros você leu na sua vida? Tipo, eu não sei, eu sinceramente não sei. Eu tive que pesquisar, até porque eu não sabia esse número, assim. Então, eu acho que essa coisa da quantificação, a gente dá muita importância para a quantidade da leitura e muitas vezes a gente deixa de lado um pouco a qualidade em detrimento aí dos números.
E aí eu fico pensando, né, de onde que vem essa grande necessidade nossa de: "Nossa, eu li 40.000 livros esse ano, eu li 100 livros esse ano". De onde vem essa obsessão, né, por quantificar a leitura? Eu acho que tem também muito a ver, e eu acho que está sim relacionado ao fato de que a gente está sempre catalogando, que a gente está sempre mostrando o que a gente está lendo, quanto a gente está lendo, quantas páginas a gente leu. Eu até vi no site da Tag Livros, que eles fazem uma calculadora de leitura, que seria assim, você coloca meio que o seu ritmo de leitura e ele calcula quantas páginas por dia você tem que ler de um determinado livro para terminar ele num mês. Eu entendo o intuito desse site, eu entendo que ele é para te motivar e não para criar uma sensação de meu Deus. Só que eu acho que se ele falar assim: "Ah, você tem que ler 20 minutos por dia para você terminar esse livro até esse mês", aí você vai ficar numa sensação de que você tem que fazer aquilo, de que é uma obrigação você ler e de que se você perder um dia, meu Deus, é o fim do mundo. Então, essa coisa da quantificação de leituras, eu não tô cumprindo a minha meta, eu estou atrasada na minha meta do Goodreads, então vou ler um monte de livro curtinho, eu vou ler contos, eu vou ler livros super curtos, eu vou ler livros e não prestar muita atenção no que eu tô lendo. Enfim, essa pode ser uma discussão para outra hora também. Mas eu acho que essa quantificação da leitura, ela é muito perigosa, porque a gente fica muito preso em quantos livros a gente leu, quantos livros 5 estrelas a gente deu, quanto, sei lá o quê, tudo vira muito sobre o quê, o quanto, sabe, a quantidade, e não sobre a qualidade. E e eu acho que isso pode ser muito prejudicial, assim, a gente se prender muito à quantidade mesmo, porque na meta do Goodreads ou na meta do Scooby, enfim, fala, tipo, quantos livros você leu. Não fala que livros você leu, né. E aí eu acho que a quantificação da leitura fica perigosa, assim, porque daí a gente valoriza, talvez você quer muito ler um livro grande, só que você sabe que você vai demorar muito tempo pra ler. Então você deixa de lado, você vai ler um livro curtinho pra poder dar mais livros no final do mês, pra poder falar que você leu tantos livros no final do ano. E eu acho que esse tipo de pensamento faz sim parte da nossa lógica, eu acho que faz parte, assim, do ser humano, de certa forma, mas ao mesmo tempo eu acho que é um pouco perigoso mesmo a gente se basear tanto nisso, sabe. E eu lembro que quando eu usava o Goodreads e eu estava atrás da minha meta, eu estava atrasada na minha meta e estava assim: "Ah, você precisa ler 2 livros pra voltar, tipo, a ficar em dia, sabe, com a sua leitura", eu ficava: "Meu Deus, tá bom, eu tenho que ler". E sabe, por quê? Pra quem que a gente tá fazendo isso de novo, né? Então, eu acho que realmente a gente tem que ter cuidado com esse tipo de meta, esse tipo de pensamento. E pode até não ser usando essas plataformas, pode ser uma meta pessoal, que você falou que você vai ler 30 livros esse ano, aí você não tá conseguindo, porque, gente, a vida acontece. A gente acha que a gente vai conseguir ler sempre num ritmo estável, mas imprevistos acontecem, coisas mudam. Eu sei que eu, pessoalmente, já passei por coisas, eu não conseguia ler nesses períodos, ou às vezes você está passando por um período muito difícil e aí você lê muito, enfim. Eu acho que é muito delicado, assim, a gente colocar essas metas como se fosse uma coisa que, assim, se você não cumprir, o mundo acabou e você é inferior aos outros, não sei. Agora eu queria falar um pouco sobre a questão mais financeira ou capitalista disso tudo, especificamente falando do Goodreads. Eu mesma já comentei, né, no começo do vídeo que eu parei de usar o Goodreads, depois que eu vi muitas pessoas falando sobre a problemática de a Amazon ser a dona do Goodreads e como eles usavam os seus dados para proporcionar as vendas deles de livros, para te influenciar a comprar livros na Amazon. Então, isso foi, né, um dos motivos principais. Isso ainda acontece, a Amazon ainda é dona do Goodreads, e existe sim, né, um vínculo muito forte, então você pode jogar os seus livros do Kindle para o Goodreads, você pode comprar um livro, o Goodreads pode te direcionar exatamente para o link da Amazon, então as duas coisas estão muito juntas, e aí fica uma coisa meio estranha, porque obviamente a gente vive num mundo capitalista, e eu sei que é tudo sobre dinheiro, e ninguém faz nada de graça, não existe almoço grátis nessa sociedade que a gente vive, mas me faz pensar assim, poxa, o Goodreads não é só uma plataforma de livros. Ele também quer que você compre alguma coisa, sabe? Ele também tá te vendendo um produto, conscientemente ou não. E o Goodreads faz isso, né? O Goodreads é uma rede social de leitores,
mas por trás disso é, no fim do dia, você comprar livros. Então, ele vai te direcionar para comprar na Amazon. E é um pouco complicado a gente ver isso. Eu sei que isso está intrínseco, de novo, as plataformas de mídias sociais, todas fazem isso, todas pegam seus dados e utilizam da forma como eles quiserem. Mas eu acho que a intenção do Goodreads é um pouco mais intencional, talvez, nesse sentido de deixar bem claro de que você está, sim, financiando a Amazon usando essa rede social. E o Scooby tem uma coisa meio parecida, mas assim, é diferente. Vou explicar. Como eu mencionei anteriormente, o Esquilo comprou o Scooby. O Scooby pertencia a Americanas, né? E nesse projeto de recuperação judicial, eles colocaram à venda, né, o Esquilo. Desculpa, o Scooby. Mas é porque os dois são muito parecidos, né? Esquilo e Scooby. Mas eles colocaram à venda o Scooby, que era da Americanas, portanto. O Esquilo comprou o Scooby, foi esse ano, foi bem recente, acho que a aquisição ainda nem aconteceu ainda definitivamente, mas eu sei que eles já estão, assim, eles já anunciaram e tudo mais. Eu não sei exatamente se já houve a aquisição, me corrijam se eu estiver errada. Mas eu vi uma entrevista bem interessante que foi feita na Bienal do Livro desse ano, que era com o André Palme, que é o CMO do Esquilo, e ele falou que o objetivo do Esquilo é, e aspas, ser a maior plataforma de leitura e comunidade de leitura do mundo. Achei bem ambicioso, ele mesmo fala, esse é nosso humilde projeto, né? Mas o objetivo do Esquilo é ser a maior plataforma de leitura e comunidade de leitura do mundo. Ou seja, eles comprando o Scooby, isso faz muito sentido nesse planejamento todo de marketing deles, de crescimento deles, de meio que transmitir os usuários que tem no Scooby, que são, como eu disse, 10 milhões de pessoas, para incentivar elas a utilizarem o Esquilo. O Esquilo é uma empresa bem interessante, que até estava bem fascinada com o jeito como eles funcionam, porque é uma empresa B2B2C, que quer dizer o quê? Business to business to consumer. Então, uma empresa para o consumidor. Como o Esquilo funciona? O Esquilo tem clientes que são empresas e essas empresas pagam o Esquilo para utilizarem seus produtos para os seus consumidores. A Claro e a Vivo, eu acho que essas são as duas operadoras de telefonia. A Claro eu tenho certeza, a Vivo eu não tenho certeza. Mas enfim, são clientes, né, então, de telefonia, por exemplo, que os seus clientes, que são os consumidores finais, pagam à empresa de telefonia e, com isso, eles ganham o benefício de ter um livro digital por mês. E aí, onde que o Scooby entra nessa equação, né? Que é bem interessante. O Scooby e o Esquilo vão estar integrados e aí tudo funciona muito bem. E é uma coisa muito de gênio, assim. Quem fez esse plano é muito inteligente. Então, assim, pessoal do Esquilo, se quiser me contratar, vocês são muito inteligentes. O Scooby e o Esquilo estão integrados. Os dois fazem aí uma simbiose aí de que a pessoa que usa o Esquilo, ela vê um livro que tem lá no catálogo do Esquilo. Aí ela vai no Scooby, ela registra a leitura dela, ela faz uma resenha. Isso retroalimenta todo o sistema, né? De a pessoa pegar um livro, ela resenhar. Aí isso dá plataforma, isso dá voz e visibilidade pro Scooby. Isso dá visibilidade pro Esquilo. Então, os dois nessa movimentação. E é uma aquisição genial, assim. Parabéns para quem pensou nisso. Eu não sei exatamente como vai funcionar. O Esquilo, inclusive, prometeu, ou sei lá, falou que ia alterar a configuração dos cubos. Espero que parem de travar. Mas, de novo, né? A gente sabe que é a lógica capitalista. Então, não estou fazendo essa aquisição pelo prazer e para ficar tudo bonitinho de graça, né? Então, sempre tem um interesse econômico por trás e tá tudo certo. Eu não estou recriminando a Amazon, não estou recriminando o Esquilo por isso. Eu acho que eles têm que usar o que eles acham, o que vai proporcionar as vendas, o que vai fazer o nome deles, a reputação deles. E essa coisa do Esquilo estar integrado com o Scooby e vice-versa, isso vai ser realmente bem interessante. E quero ver aí os próximos capítulos aí para ver como que vai ser essa questão. Mas, bom, tudo isso foi para dizer que existe sim um interesse econômico, assim como tudo na vida, mas existe sim um interesse econômico dos leitores utilizarem essas plataformas. Existe sim o interesse da Amazon de que você utilize o Goodreads e que você compre na Amazon, que você catalogue o livro e que isso fique se alimentando. E também existe um interesse da Esquilo que você utilize o Scooby, que você utilize a Esquilo, que você fale dos dois, que você
propulsione essa plataforma para vendas deles, para a reputação deles e para capitalização em cima das leituras por essas empresas. Nossa, gente, tô até cansada de falar, minha mente já tá travando, de tanto que eu falei esquilo, Scooby em 20 mil vezes em uma frase só. Bom, a última parte que eu queria falar nesse vídeo é sobre a questão das resenhas. Então, nós temos, assim como eu falei, né, esse perigo aí de você usar as resenhas para você ver o que você quer ler ou não. Então, assim, meio que você é muito influenciado pela resenha e até essa própria questão, né, de você ranquear um livro baseado em 5 estrelas, tipo, que é totalmente subjetivo, você pode dar, assim, cada um decide o que é 5 estrelas. Pra mim, por exemplo, é meio difícil dar 5 estrelas pra um livro, mas tem gente que dá 5 estrelas pra quase tudo. Ou o Goodreads, eu acho que ele dá não dá a opção também de você dar meia estrela. O Scooby consegue, né? Mas é muito subjetivo, assim, o que é um 4 estrelas? O que é um 3 estrelas? Tem gente que acha que 3 estrelas é ruim. Pra mim, 3 estrelas é a média, é acima da média, na verdade. Então, 3 estrelas não é uma nota ruim. Mas, enfim, isso é muito subjetivo. Então, como que eu estava filtrando todas as minhas leituras baseado em uma coisa que é totalmente subjetiva e que, mesmo assim, mesmo se fosse um livro super odiado, eu poderia ler e eu poderia gostar. E eu estava me privando, vamos dizer, de ler certos livros, porque eu falei, mas a percepção geral do público é que esse é um livro ruim. Então, consequentemente, esse é um livro ruim. E não necessariamente. Tem esse risco aí de você se prender a leituras que têm uma avaliação positiva. E isso é uma grande polêmica do Goodreads. A falta de moderação e também a utilização de usuários fakes para review bomb, que seria, não sei exatamente como traduzir, mas seria como você fazer várias resenhas negativas de um livro sem nunca ter lido, ou enfim, só para prejudicar esse livro. E aconteceu uma polêmica bem recentemente, inclusive acho que foi ano passado, de uma autora, que eu não vou citar aqui, mas é uma autora gringa. Ela ia lançar o livro dela, e aí ela confessou isso, ela criou 6 perfis falsos no Goodreads, e ainda ela tinha outros 2 que eram perfis que ela não usava, mas já pré-existentes. Se utilizou desses 8 perfis para ir em livros de outros autores, especificamente autores não brancos, para fazer resenhas negativas dos seus livros. Então ela pegava livros de autores não brancos, livros que estavam populares, fazia resenhas de 1 estrela desses livros, falava um monte e colocava resenhas positivas no seu próprio livro, utilizando perfis falsos. Isso foi descoberto e depois ela veio a público, né, pedir desculpa, blá blá, falou que estava arrependida, mas ela confessou que ela fez isso. Inclusive, de um fato bem curioso é que o livro dela, hoje em dia, no Goodreads, tem uma avaliação de 1,7 estrelas. Então, as pessoas que ficaram sabendo dessa controvérsia foram lá no Goodreads, review bomb, de volta, vamos dizer, o livro dela, e hoje em dia o livro dela tem uma péssima avaliação no site. E aí eu vi um artigo bem interessante da Rebecca Kuang, inclusive, a diva aqui desse perfil, desse YouTube, que ela falou assim: o Goodreads não funciona quando tratamos como uma autoridade em que resenhar e curtir resenhas significa votar num referendo acerca de um livro e se seus leitores são boas pessoas ou não. O Goodreads funciona melhor quando não deixamos o Goodreads decidir o que vamos ler. Então, quando o Goodreads, quando o Scooby, enfim, quando essas plataformas têm o poder de dizer o que vamos ler ou não, isso é bem perigoso, né? Quando a gente usa essas resenhas para basear o fato de você escolher uma leitura ou não, para você ver se um livro é bom ou não, se os leitores são bons ou não, boas pessoas ou não, né? Isso se torna realmente perigoso e isso prejudica sim a experiência da leitura, prejudica sim autores, leitores, prejudica acho que todo mundo, porque a gente fica, de novo, muito preso no que todo mundo tá lendo, no que tá todo mundo resenhando. E eu mesma, imagina quantos livros bons eu já perdi na minha vida só porque eu lia resenhas e aí eu achava que se tinha menos de 4 estrelas de média, era um livro ruim. Então é muito bizarro como a gente deixa, né, o Goodreads, como a gente deixa essas plataformas ditarem o que a gente vai ler, colocarem essa pressão na gente sobre quantos livros a gente está lendo, que tipo de livro a gente está lendo, enfim, essa quantificação da leitura. E também, de certa forma, prejudica toda uma experiência de leitura, cria essa competitividade entre autores, entre leitores. Então eu acho que esse vídeo não é parem de usar
parem de usar esses sites, não é isso, esses aplicativos. Mas eu acho que é muito mais uma reflexão para a gente pensar por que que a gente usa, como a gente usa, se a gente tem usado de uma forma que é responsável, que faz sentido, ou a gente só tá vendo as resenhas, a gente julga um livro pelas estrelas que ele tem. E também para a gente parar um pouco para pensar de um jeito mais crítico quem tá resenhando, o que que isso quer dizer, em quem que a gente tá confiando nas resenhas, e um lembrete para a gente pensar que nem tudo é sobre quantidade, mas sobre qualidade, especificamente falando sobre leitura, livros, arte. Nem tudo é sobre números, você não precisa se sentir mal se você leu poucos livros esse ano, você não precisa se sentir mal se você leu vários livros esse ano, tá tudo certo. Somos todos humanos tentando apreciar a arte. Então é isso. Me falem suas opiniões nos comentários, como você utiliza essas plataformas. Se você utiliza, né? Me siga nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo. Se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!